Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de março. A gente já entrou aí ao mês de abril, mas antes tarde do que nunca eu vim falar dos livros que eu li. Então, neste mês de março, eu li 2 livros. O primeiro foi 13, que é um livro brasileiro, que se passa em Minas Gerais. Esse livro, os capítulos intercalam entre 2 personagens, a Rebeca e o Cal. Já no primeiro capítulo, a gente vai perceber que a Rebeca é uma pessoa um pouquinho difícil. É uma pessoa mais... como é que eu posso dizer? Ela é mais concreta, ela não gosta de teorias, ela não acredita em signos, ela não acredita em futuro e nem acredita em cartomantes. Só que nesse primeiro capítulo, a gente já vê a Rebeca indo acompanhar a melhor amiga numa cartomante. E ela não aceita entrar nessa cartomante, mas em algum momento deste capítulo, ela consegue, então, acesso a essa cartomante de um jeito muito inusitado, muito estranho, e essa cartomante prevê um monte de coisa pra vida dela. Só que, como eu falei, a Rebeca não acredita nessas coisas, então ela segue a vida dela normal, como se aquilo não tivesse acontecido. E nesse capítulo também a gente descobre que a Rebeca, ela é uma hacker das tops, assim. Ela hackeia sites muito, muito difíceis de entrar, junto com a mãe dela. Então essa cartomante disse um monte de coisa em relação tanto aos golpes quanto à vida pessoal da Rebeca. Isso tudo no primeiro capítulo. Então, pra mim, não é spoiler, mas eu não sabia disso quando eu comecei a ler o livro. E já o Cal, a gente vê no primeiro capítulo que ele aparece, no caso é o segundo do livro, a gente já vê um lutador de Muay Thai. Então o Cal é um lutador de Muay Thai e ele tá numa luta decisiva pra carreira dele. Essa luta, ele ganhou. Então ele ganhou, ele tá lá no topo também, né? Enquanto a Rebeca, ela tá no topo dos hackers, ela consegue acessar qualquer site, o Cal tá no topo, então, dos lutadores de MMA. Quando o Cal, ele resolve comemorar essa vitória dele, ele não encontra a namorada dele. Então ele vai atrás da namorada e acontece um acidente. Como? Só vocês lendo pra saber, mas vocês é muito inusitado tudo que acontece. E nesse acidente, a vida do Cal muda completamente. Assim como depois desse encontro com a cartomante, a vida da Rebeca também muda completamente. Eu tô numa parte dele que eu tô tipo assim, chegou a parte que eu queria, sabe? Eu não posso dar spoiler, mas eu queria muito dar spoiler. Porque eu tô numa parte que é muito, tipo, viradinha de chave do livro, sabe? E que eu tô louca pra saber o que vai acontecer. Eu acabei de mandar mensagem pro meu namorado, ele já sabe toda a história do livro, então eu falei, meu Deus, aconteceu isso, e agora? O que vai acontecer? Muito, muito, muito bom a sensação de ler um livro em que tu não quer fazer mais nada da tua vida, tu só quer ler ele. E aí eu tô tipo, meu Deus do céu, por que eu não li esse livro antes? Ele apareceu em vários vídeos do canal anteriormente, e eu sempre botando ele nas metas e coisa, eu tô tipo, caramba. Essa capa tem muito a ver com a história, que é maravilhoso. E agora eu vou fazer mais 1 hora de leitura. Agora é... meu Deus, agora já são 10h16 e eu quero ler 1 hora. E eu vou tentar ler 1 hora. Ai, meu Deus, tá perfeito, tá perfeito! Então a gente vai vendo a visão de vida de cada um deles com essas mudanças que acontecem. E a gente vai chegar num ponto da história em que essas 2 pessoas vão se cruzar. E eu amei muito. É muito romancezinho clichê, só que foge muito do que eu já li. Eu não sou muito de ler romance, só que esse me prendeu do início ao fim. Eu fiquei muito, muito animada lendo. É aquele livro que a gente lê, que a gente pensa como é bom estar lendo essa história, como é bom finalizar essa história também. É uma história que eu chorei num momento muito emocionante no final do livro. Vai mexer muito com as nossas perspectivas de vida também e de como a gente encara alguns problemas. Gostaria de que a autora tivesse, de repente, mudado alguma coisinha no final, mas coisa mínima de gosto meu mesmo, de como que essa história... o final foi muito rápido, assim, foi resolvido nos últimos capítulos super rápido, assim, e eu gostaria de ter uma continuação, e até onde eu sei não tem uma continuação desse livro. Então, pra 13 eu dei 5 estrelas e foi sensacional. Depois
depois, no final de março, eu comprei alguns livros na Semana do Consumidor. E eu fiz um sorteio e eu acabei lendo Todo Dia, Mesma Noite, que conta a história do incêndio da Boate Kiss que aconteceu em Santa Maria. A Daniela Arbex, que é a jornalista que escreveu esse livro, ela vai estar contando um pouco da história de algumas famílias que perderam seus familiares, seus filhos, seus maridos, namorados, enfim. Mas principalmente seus filhos, são principalmente famílias. O antes, o após, o depois e o agora. Não sei se vocês vão entender. Eu vi várias resenhas depois, quando eu fui colocar minha nota no Goodreads, falando que, mas isso eu encontro em qualquer artigo, isso eu encontro em qualquer site. Mas, e se a gente nunca leu esses artigos? E se a gente nunca acessou esses sites, essas notícias? Não teria como eu dar uma nota pra ele, porque é a história de uma tragédia que aconteceu. Só que eu botei lá 5 estrelas, sim, justamente pra contrapor essas pessoas que criticaram esse livro. Porque aqui a Daniela, ela tá contando fatos. E a gente não pode mudar os fatos que aconteceram nessa história. Me arrepia, assim, só de pensar na história. Eu lembro que na época eu era bem novinha quando aconteceu. Eu moro no Rio Grande do Sul, então eu vivenciei um pouquinho mais. Não moro em Santa Maria, mas moro no Rio Grande do Sul e presenciei um pouquinho mais esses acontecimentos, esses fatos. Eu tinha 12 anos na época, já fazem mais de 10 anos dessa tragédia. E nunca é esquecido aqui no Rio Grande do Sul. Porque faleceram pessoas não só daqui também, né? Pessoas que foram lá para estudar, pessoas de outras cidades e de outros estados. Não só alunos de lá, mas também pessoas que foram lá para essa festa. Muitas famílias ficaram sabendo o que aconteceu e logo em seguida foram, né, no local. E muitas famílias estavam viajando, era janeiro, era férias, estavam em outros locais. Isso foi no sábado de madrugada, de sábado para domingo. E algumas famílias foram chegar no domingo de noite. Então, essas famílias ficaram muito tempo preocupadas e com a incerteza se os seus filhos estavam vivos ou não. Se eles tinham sobrevivido a essa tragédia. Que, na verdade, né, os sobreviventes não chamam de tragédia. Eles chamam de um massacre, de um assassinato, porque tem um culpado e isso tá sendo ainda discutido. Não tem só um culpado, existe um monte de coisa, isso também aborda no livro, né? O depois, como que foi isso? Onde que estavam os erros nisso? Então, foi uma tragédia que tirou a vida de mais de 270 pessoas. Não só tirou a vida das pessoas, como também modificou aí várias famílias e deixou sequelas nos sobreviventes também, em quem tava lá, em quem vivenciou aquilo que foi horrível, foi traumático. Então, eu não tinha como avaliar esse livro se não 5 estrelas, porque essa não é a minha história e nem é uma história fictícia, é uma história real, aconteceu, infelizmente, por muitos erros. O Instagram, @quisquenãoserepita, é um memorial tanto para as vítimas quanto para os sobreviventes. E todo ano eles lançam um projeto de catarse. Esse ano o projeto é Boate Kiss 11 anos. E através deste link, vocês conseguem também estar doando valores para esse projeto. E lá na descrição tem mais um pouquinho sobre para onde vai ser destinado esse valor. Fiquei muito feliz. Fiquei tensa agora falando desse assunto, mas é porque mexeu muito comigo. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui concluir 2 leituras no mês de março. Eu dei uma abandonada em nossa parte de noite, que eu tinha falado aqui já, porque eu não tô mais tendo tempo de ficar em cima de livros que não vai pra frente. Então, eu abandonei nossa parte de noite e consegui ler 2 livros. Então, acho que tá um saldo bem positivo. Teve uma inscrita do canal que me pediu pra ler Amigo Imaginário. Amigo Imaginário é gigante. Amigo Imaginário é um livro que eu não consigo ler agora, mas eu fiquei com vontade de largar tudo e ler Amigo Imaginário, porque eu fiquei muito feliz com esse comentário. Mas Amigo Imaginário e outros livros grandes, eles vão ficar para as férias, tanto férias de inverno quanto férias de verão. Amigo Imaginário, assim que terminar a maioria das minhas aulas, eu já vou iniciar ele. E quero terminar de uma vez por todas o volume 1 de Crescent City, né, Cidade da Lua Crescente, porque eu quero muito ler o volume 2, que eu comprei também na Semana do Consumidor. E é isso, gente. Comprei alguns livrinhos da Carla Madeira também. E tenho muitos livros pra ler. E quero ler muito eles e tô muito feliz. Eu fecho agora com o mês de março, né, com um total de 5 leituras esse ano. Então eu tô muito feliz, porque ano passado eu li 5 livros. A gente tá iniciando abril e eu já estou indo pro meu 6º livro. Então, isso pra mim é muito especial. Ainda mais porque eu tô falando deles
Então, me dá mais vontade ainda de continuar. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de março. Me contem aí nos comentários se vocês leram alguma coisa no mês de março, se vocês têm alguma recomendação aí dos últimos livros que eu comprei, que vocês já leram e gostariam que eu lesse, desse a minha opinião. E aceito sugestões também, assim como a inscrita que me sugeriu Amigo Imaginário. E eu vou adorar saber que livros que vocês querem que eu leia e vou fazer um esforcinho aí pra estar lendo em breve. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.